Você está prestes a descobrir algo que pode mudar sua percepção sobre o mundo. No dia 2 de outubro, um eclipse solar se desenha no céu, e muitos acreditam que ele traz mais do que apenas uma sombra temporária. Poderia este evento cósmico ser um sinal profético de algo muito maior? Prepare-se para mergulhar em um tema intrigante e urgente: os sinais da Guerra Mundial. Vamos explorar as conexões entre este fenômeno celestial e os eventos globais que podem estar se desenrolando bem diante de nossos olhos. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre os tempos que estamos vivendo? Fique conosco até o final e você poderá ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Rumores de guerra. O que a Bíblia revela? A Bíblia não é apenas um livro histórico. É uma obra única que narra os eventos desde a criação da Terra até os últimos dias. Diferentemente de outros textos, ela oferece um relato abrangente, pois foi inspirada por Deus, que estava presente desde o princípio. Temos o privilégio de conhecer os desfechos da história, não apenas por curiosidade, mas para nos prepararmos para o que está por vir. Ao sabermos o que nos aguarda, evitamos ser pegos de surpresa e mal interpretar os eventos que se desenrolam. Devemos ser gratos a Jesus, que nos revelou o que nos espera no futuro. Muitas pessoas se perguntam: estamos vivendo os últimos dias? A Bíblia é clara sobre os tempos em que estamos. Há mais de 2000 anos começamos a viver os dias finais, com o Pentecostes marcando uma profecia significativa. Todo aquele que segue Jesus deve estar sempre pronto para sua volta. A Bíblia é um tesouro profético. De suas muitas páginas, cerca de 1/4 faz previsões sobre o futuro. É como um mapa que nos guia pelos eventos vindouros. Embora algumas partes abordem o futuro com mais ênfase, ela fez previsões 735 vezes, e 596 dessas se cumpriram exatamente como anunciado. Isso significa que 81% das profecias bíblicas já se tornaram realidade. Mesmo aquelas escritas há milênios têm se mostrado precisas. Atualmente, a maioria das previsões restantes gira em torno do retorno de Jesus e os eventos que se seguirão. Estamos aguardando cerca de 20 profecias antes de seu retorno, e é crucial que estejamos atentos ao seu desdobramento. Jesus nos orientou a permanecer vigilantes e a orar, para que não fiquemos apenas olhando para o céu, esperando que ele apareça. É vital que estejamos alertas ao que acontece ao nosso redor, prestando atenção aos sinais que ele nos deixou. Esses sinais são destacados em Mateus 24. Os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais de sua volta e do fim dos tempos. Ele respondeu de forma clara e direta. E podemos ser gratos por isso. No livro do Apocalipse, encontramos ainda mais detalhes sobre esses sinais. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, sentados no Monte das Oliveiras, eles pediram: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de sua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus é impactante. Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não fiquem alarmados, pois essas coisas precisam acontecer, mas isso ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são apenas o começo das dores. Neste trecho, Jesus nos apresenta 4 sinais significativos que indicam sua iminente volta. Ele menciona que uma dessas pistas já está em andamento, enquanto as outras 3 ainda não se concretizaram. É por isso que creio que estamos no início do que é chamado de fim dos tempos. Então, o que são essas 4 grandes pistas? O primeiro sinal está relacionado ao panorama global. Fique atento. Sinais alarmantes. O que está acontecendo no mundo? Questões como guerras entre nações não são novas. Há mais de 2000 anos, esses eventos vêm se desenrolando. No entanto, o que antes era esporádico agora parece ocorrer com frequência alarmante e intensidade crescente. É impossível ignorar os sinais à nossa volta. Guerras,
rumores inquietantes, terremotos devastadores e a fome que assola muitas regiões. Jesus nos advertiu: não se deixem enganar. Esse aviso foi repetido inúmeras vezes, e à medida que nos aproximamos do fim, é crucial que nos mantenhamos vigilantes contra o engano. Até mesmo aqueles que frequentam a igreja não estão imunes a essa armadilha. Jesus alertou sobre indivíduos que se apresentam como salvadores ou messias em tempos de crise. Muitos desses impostores desviam as pessoas para lugares remotos, resultando em desfechos trágicos. Há uma proliferação de falsos profetas, pessoas que alegam ter a solução para todos os nossos problemas. E quanto mais desafios enfrentamos, mais surgem esses enganadores. Mas Jesus nos aconselha a não nos deixarmos dominar pela ansiedade. Não devemos nos angustiar excessivamente ao ouvir sobre mais um conflito ou evento trágico. Ele compartilhou uma revelação surpreendente. Embora esses acontecimentos sejam perturbadores, eles não marcam o fim, mas sim o prenúncio de algo novo e positivo que está por vir. Cada notícia negativa deve ser vista como um sinal de que uma transformação está a caminho. Isso deve mudar nossa perspectiva. Sabemos o que está acontecendo no mundo, e em vez de nos desesperar ou assustar como os demais, reconhecemos esses desafios como os momentos que antecedem algo novo e promissor. Somos diferentes. Sentimos compaixão pelas pessoas que enfrentam dificuldades e buscamos ajudar. Mas no fundo, não temos medo. Estamos cheios de esperança, esperando que algo bom emerja de toda essa turbulência. Por isso, não devemos entrar em pânico. Ao contrário, devemos nos alegrar, pois cada uma dessas crises é um indicativo de que um novo começo está prestes a surgir. O espírito do anticristo está presente. Agora, vamos abordar uma das principais manifestações do reino de Satanás: o espírito do anticristo. É vital entender que esse espírito é distinto da figura conhecida como o anticristo, e também dos muitos anticristos que apareceram ao longo da história. Os ensinamentos de João esclarecem essa questão. Ele nos alerta: queridos filhos, a última hora chegou. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já surgiram. Isso é um sinal de que estamos nos momentos finais. Esses indivíduos que se afastaram das nossas igrejas nunca pertenciam a nós. Se realmente pertencessem, teriam permanecido conosco. Isso comprova que não faziam parte do nosso corpo, conforme descrito em 1 João 2:18-23. Deixe-me esclarecer o verdadeiro significado do termo anticristo. A palavra Cristo deriva do grego Christos, que se relaciona com a palavra hebraica Messias. Portanto, o termo anticristo significa anti-Messias. João se refere a uma figura que captura a imaginação de muitos, mesmo daqueles que não conhecem a Bíblia. Embora alguns estejam cientes dessa figura, muitos ignoram completamente o que representa o anticristo. Enquanto Jesus é conhecido por sua beleza e carisma, o anticristo terá uma personalidade opressiva e desagradável. Jesus sempre proclamou a verdade, enquanto o anticristo espalhará mentiras. Ele poderá parecer fascinante, encantador e bem-sucedido, apresentando-se como um vencedor. Surgirá como um anjo de luz, mas na verdade será um Messias satânico, em contraste com o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Nos ensinamentos de João, aprendemos que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. O surgimento do anticristo. O que esperar nos últimos dias? Estamos vivendo tempos de alerta, pois o espírito do anticristo, que vocês já ouviram mencionar, não só está a caminho, mas já se faz presente entre nós. Ao longo da história da humanidade, muitos anticristos apareceram. De acordo com as Escrituras, o anticristo pode se referir a uma figura específica, um governante poderoso que governará a humanidade por um breve período no final desta era. Ele representará a manifestação suprema do mal enquanto nos aproximamos do fim dos tempos. À medida que isso acontece,
o espírito do anticristo se tornará mais intenso e nos encontraremos enfrentando essa luta com frequência crescente. Esse espírito atua através de cada anticristo que surge. Vemos 3 nomes que se referem à mesma entidade: o anticristo, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Mas há um 4º título importante que encontramos em Apocalipse 13: a besta. Essa figura se levantará, e Satanás, o dragão, transferirá seu poder para ela. Uma imagem da besta será criada, e o mundo será compelido a adorá-la. Ao longo da história, muitos homens se curvaram diante da imagem de líderes políticos. Esse líder mundial, fortalecido por Satanás, expressará seu desejo e autoridade por meio da besta. A besta aceitará a oferta que Jesus rejeitou, buscando a adoração e elevando sua fama e poder. O mundo ficará encantado e seguirá a besta, como nos alerta Apocalipse 13:12 e 13:14. Essa adoração está conectada à recuperação da besta, que é descrita como um homem cuja aparência é superior à de seus irmãos. Muitas pessoas o encontrarão irresistivelmente atraente devido ao seu charme, eloquência e presença impressionante. O anticristo progredirá de líder regional a líder mundial, tornando-se um tirano global impiedoso e, finalmente, uma figura quase divina. A palavra blasfêmia pode ser um título mais apropriado do que anticristo para esse ditador dos últimos tempos. Este indivíduo se levantará contra Deus, desafiando tudo o que ele representa, incluindo seu nome, sua morada e os habitantes do céu. Embora alguns imperadores romanos tenham blasfemado a Deus, eles não cumpriram essas profecias, mesmo que tenham prefigurado seu cumprimento. Apocalipse 13 nos revela que ele exigirá que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, pois ela representará o nome da besta ou o número associado a ele. Aqui precisamos de sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. A segunda besta, que emerge da terra em vez do mar, pode parecer mansa e benevolente, mas suas características indicam que ele terá grande poder. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas que podem parecer inofensivos, mas têm o potencial de causar danos imensos. Como diz Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Conforme descrito em Apocalipse 13:13, o falso profeta realizará milagres impressionantes, como fazer descer fogo do céu. Ele levantará uma imagem do anticristo para a adoração, dando vida a essa imagem e exigindo que todos a adorem. Aqueles que se recusarem enfrentarão severas consequências. Paulo declarou que o anticristo virá com todo o poder, e o falso profeta exigirá que todos recebam uma marca permanente, assim como os escravos eram marcados no passado para demonstrar lealdade total ao anticristo e rejeição a Deus. Essa marca será necessária para participar de qualquer transação comercial, e aceitá-la resultará em morte eterna. A marca da besta e os sinais dos últimos dias. O que esperar? Aceitar a marca da besta não é apenas uma escolha econômica. É uma adesão a um sistema de adoração que nega a Jesus Cristo. O número da besta, revelado em Apocalipse 13:8, é 666, associado à marca que deve ser recebida na mão direita ou na testa. Lembre-se, Satanás não é criativo. Ele só sabe imitar o que Deus já fez, e essa marca é uma paródia satânica da marca divina em seu povo. Aproximando-se do futuro, um evento astronômico significativo nos aguarda: o eclipse solar do dia 2 de outubro. Esse eclipse está ligado ao fim dos tempos e será visível de várias partes do hemisfério sul. Na mesma data, o sol se pôs em Israel durante Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Este dia será marcado pelo segundo eclipse solar do ano,
e o último que testemunharemos em 2024. O eclipse acontecerá às 15h42 UTC, ou seja, 18h42 em Israel, quase exatamente no momento em que o sol se põe e um novo dia sagrado começa. No dia 3 de outubro, as pessoas celebrarão a Festa das Trombetas, um feriado judaico especial que muitos acreditam ser o palco de eventos significativos. A possível iniciação da tribulação, o arrebatamento da igreja ou até mesmo o retorno de Jesus Cristo. Observadores do eclipse estão se preparando, e enquanto alguns na América do Sul verão um eclipse parcial, outros terão a oportunidade de testemunhar um impressionante anel de fogo ao redor da Lua. Mas surge uma pergunta: esse eclipse está de fato relacionado ao fim dos tempos? Alguns grupos alegam que eventos naturais, como eclipses, são sinais do julgamento de Deus sobre a humanidade. No entanto, devemos ponderar se devemos levar tais advertências a sério. Será que esses fenômenos astronômicos realmente podem cumprir profecias e indicar o julgamento divino e o fim do mundo? Historicamente, Deus tem utilizado as trevas em momentos cruciais, como durante a 9ª praga no Egito e na crucificação de Cristo. Alguns líderes cristãos tentaram usar esses exemplos para afirmar que Deus se manifesta através de eclipses. Vamos analisar mais de perto esses eventos. De acordo com os evangelhos, trevas profundas cobriram a terra durante a crucificação de Jesus. Um exame detalhado revela que essa escuridão começou às 6h, meio-dia, e persistiu até a 9h, 15h, durando cerca de 3 horas. Lucas 23:44 nos diz: Era agora por volta da 6h, e a escuridão veio sobre toda a terra até a 9h. A duração da escuridão na crucificação de Jesus era, portanto, incomum. É importante ressaltar que Jesus morreu durante a Páscoa, que sempre ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, enquanto um eclipse solar só pode acontecer quando a Lua está entre a Terra e o Sol. A escuridão que caiu sobre a Terra durante a crucificação não foi um fenômeno natural comum, mas uma intervenção milagrosa de Deus, assim como a 9ª praga do Egito. Devemos lembrar que esses eventos passados não indicam que Deus usa fenômenos astronômicos naturais como sinais bíblicos definitivos. A história nos ensina que a verdadeira mensagem vem da compreensão espiritual e da vigilância em tempos de incerteza. A questão que nos intriga permanece: e os sinais futuros? O que podemos esperar dos eventos celestiais e do 6º selo? A profecia bíblica nos revela, em Apocalipse 6:12, que durante a quebra dos 6 selos, o sol ficará negro como pano de saco, e a lua se tornará como sangue. Como também profetizado em Joel 2:31, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Um dos principais versículos que leva muitos a acreditar que os fenômenos astronômicos recentes são sinais do fim dos tempos é que os verdadeiros sinais celestiais serão globais, inconfundíveis e completamente sobrenaturais. No entanto, é incerto se essa profecia se refere a um eclipse. Durante um eclipse solar, o Sol escurece devido ao alinhamento da Terra, da Lua e do Sol, mas a Lua não assume uma coloração vermelha nesse processo. Por outro lado, a lua de sangue ocorre durante um eclipse lunar, quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, mas isso não causa o escurecimento do Sol. Assim, é improvável que Apocalipse 6:12 se refira a um eclipse solar ou lunar, pois ambos os eventos precisariam acontecer simultaneamente para que a profecia se concretizasse. Além disso, haverá outros sinais celestiais notáveis, como as estrelas do céu caindo sobre a Terra, que provavelmente se referem a meteoritos, e montanhas e ilhas sendo deslocadas de seus lugares, resultado de poderosos terremotos que abalarão o planeta. Em Apocalipse 6:13-14, lemos que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos verdes, quando é abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um pergaminho que se enrola, e toda montanha e ilha foram movidas de seus lugares.
Esses sinais celestiais não serão meros fenômenos naturais. Eles serão manifestações diretas da intervenção de Deus. Estão prestes a marcar o início de um período profético conhecido como o Dia do Senhor. Esse futuro tempo será precedido por uma série de eventos proféticos que ainda não ocorreram ou que estão se aproximando de seu clímax. Esses eventos incluem, primeiramente, o engano religioso. Segundo, guerras e rumores de guerras. E terceiro, a fome mundial, conforme mencionado em Mateus 24:7, correspondendo ao terceiro selo de Apocalipse 6:4-6. O quarto evento é a peste global, que também está prevista em Mateus 24:7, e corresponde ao quarto selo em Apocalipse 6:7-8. Esses 4 primeiros eventos são conhecidos como o início das dores, conforme Mateus 24:8. Embora já possamos observar esses sinais nas tendências globais atuais, eles alcançarão uma intensidade ainda maior no futuro. Esses eventos são seguidos por uma hostilidade crescente contra a verdadeira Igreja de Deus e a abominação da desolação. Mateus 24:21 indica que todos esses acontecimentos estão interligados à grande tribulação. Os sinais celestiais mencionados ocorrem imediatamente após a tribulação, conforme Mateus 24:29, que se correlaciona ao sexto selo de Apocalipse 6:12-14. Esses distúrbios astronômicos serão visíveis e sentidos em todo o mundo, ao contrário dos eclipses, que seguem um caminho restrito e não são percebidos por todos ao redor do planeta. Não se deixe enganar. A Bíblia nos adverte claramente a não nos preocuparmos com alinhamentos celestiais. Jeremias 10:2 nos ensina: não aprendam o caminho das nações pagãs, nem fiquem aterrorizados com os sinais dos céus, embora os pagãos estejam apavorados com eles. Cuidado com os autoproclamados especialistas em profecias do fim dos tempos, que afirmam que eclipses e luas de sangue possuem significado profético. Embora esses fenômenos sejam fascinantes de observar, eles não têm relevância na vida, na esperança e na verdade. Em vez disso, foque na compreensão dos eventos mundiais à luz das Escrituras. A verdade está lá, pronta para ser descoberta, e cabe a você estar atento aos sinais que realmente importam. Contexto profético e os sinais dos fins dos tempos. Você já parou para pensar nos sinais que indicam que o fim dos tempos está se aproximando? Em meio a tantas turbulências, desde terremotos devastadores até agitações políticas e ataques a Israel, muitos intérpretes apontam para esses eventos como sinais evidentes de que estamos nos últimos dias. Mas será que são mesmo? Enquanto esses acontecimentos podem sugerir a proximidade do fim, é fundamental que nos mantenhamos alerta, pois o apóstolo Paulo já nos avisou sobre a proliferação de doutrinas enganosas que se distanciam da palavra de Deus. Ele disse: nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Tempos perigosos à vista. Os últimos dias são descritos como perigosos, marcados por um caráter maligno que se intensifica entre os homens, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2:3. Que ninguém o engane de forma alguma, pois esse dia não virá até que a apostasia venha primeiro. A grande rebelião, o abandono da fé por parte de muitos cristãos e a revelação do homem da iniquidade, o anticristo, estão no horizonte. Existem diversos indicadores do fim dos tempos, como a reconstrução do templo judaico em Israel, a crescente hostilidade em relação a essa nação e os avanços rumo a um governo global. Mas, sem dúvida, o sinal mais significativo é a própria nação de Israel. Em 1948, Israel foi reconhecido como um Estado soberano pela primeira vez desde 605 a.C. De acordo com a Bíblia, Deus fez uma promessa a Abraão. Seus descendentes herdariam a terra de Canaã como possessão eterna. Gênesis 17:8.
E o profeta Ezequiel previu a restauração física e espiritual de Israel. Ezequiel 37. A presença de Israel em sua terra natal é um marco importante na escatologia. Preparados para o retorno de Cristo. Mantendo esses sinais em mente, podemos ser sábios e discernir os tempos. Mas atenção! Não devemos interpretar qualquer evento isoladamente como uma evidência clara da iminente chegada do fim. Deus nos forneceu informações suficientes para que estejamos preparados, e é isso que devemos fazer enquanto clamamos: Vem, Senhor Jesus. Como devemos viver nossas vidas à luz do retorno de Cristo? Acreditamos que sua volta é iminente e pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio. Como Paulo nos lembra, estamos em expectativa da gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Tito 2,13. Contudo, é fácil cair na tentação de parar tudo e apenas aguardar esse grande dia. Mas há uma diferença crucial entre saber que Jesus pode voltar hoje e a certeza de que ele voltará neste exato dia. Como Jesus mesmo disse, ninguém sabe sobre aquele dia ou hora. Mateus 24, 36. O chamado à ação. Enquanto aguardamos, devemos continuar a servi-lo. Lembre-se da parábola dos 10 talentos, onde o rei instrui seus servos a ocuparem-se até sua volta. Ele disse que um nobre foi a um país distante para conquistar um reino e depois voltar. E então chamou 10 de seus servos, dando-lhes minas para que fizessem negócios até sua volta. Lucas 19:12-13. A Bíblia nos incentiva a agir em vez de esperar passivamente. Paulo, em 1 Coríntios 15:58, nos exorta a nos entregarmos inteiramente à obra do Senhor, enquanto em 1 Tessalonicenses 5:6 enfatiza a importância de estarmos alertas e vigilantes. Não devemos ser como aqueles que estão dormindo. Jesus não quis que nos retrássemos, mas sim que trabalhemos enquanto temos luz, porque a noite chegará, quando ninguém poderá trabalhar. João 9:4. Os apóstolos acreditavam que Jesus voltaria em qualquer momento, mas se eles tivessem parado e aguardado, teriam desobedecido ao mandamento de Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:25. Vivendo com intenção. Os apóstolos tinham plena consciência de que a volta de Jesus era iminente, e essa crença os impulsionou a se dedicarem incansavelmente à obra de Deus. Eles viveram cada dia como se fosse o último, aproveitando cada momento precioso como um presente divino, glorificando a Deus em tudo o que faziam. Então, que tal nós também vivermos com essa intensidade e propósito, usando cada dia para honrar a Deus e nos prepararmos para sua volta gloriosa? O tempo é agora. Não fique de fora. Se você está buscando um entendimento mais profundo sobre as Escrituras e deseja se preparar para os tempos que estão por vir, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Junte-se a uma comunidade de buscadores da verdade e receba conteúdos inspiradores que vão transformar sua vida e sua fé. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar os mistérios da Palavra de Deus e viver cada dia com propósito.